Olá, galera, tudo bem? Professor William Couto. Nós estamos aqui nos estúdios do Processos para aprender ética do governo do Distrito Federal. Beleza, galera? Então vamos aprender essa disciplina, que é uma disciplina muito importante aí nos concursos do DF, e você vai gabaritar isso aí na hora da sua prova. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá, com muito entusiasmo, com muito carinho, pra gente gabaritar isso na hora da prova, ok? Então vamos lá, vamos aqui pro material, vamos aprender coisas boas. Eu sou o professor William Couto, então vamos lá. Então, ética no serviço público, vamos lá. Gente, eu sou o professor William Couto, qualquer coisa me segue lá no Instagram é só colocar aqui @prof. William Couto, tá bom? Caso você tenha dúvida aqui nessa aula de hoje, quiser sanar sua dúvida, ok? Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Quando fala-se em ética do governo do Distrito Federal, essa ética do governo do Distrito Federal, ela é regida por esse decreto aqui, ó. Decreto 37.297 de 2016. Olha só, corta aqui para mim. Gente, essa ética, ela é bem antiga, só que recentemente ela passou a ser intensificada aí nos concursos públicos. Todos os concursos tá cobrando essa disciplina, beleza? Faz parte da legislação do DF. E isso é fundamental para os servidores, para os futuros servidores aí do governo do Distrito Federal, que entrem no serviço público com ética, beleza? Que pregue os princípios da moralidade, da honestidade. Isso é fundamental, compor aí o rol de legislação do governo do Distrito Federal, beleza? Então nós vamos ver a parte introdutória do que é ética, o que é moral, porque essas duas coisas são distintas, para a gente entrar efetivamente no decreto. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá para o material novamente, vamos seguir. Olha só, nós vamos entender aqui um pouquinho da introdução. Gente, a palavra ética deriva do grego ethos e quer dizer modo de ser, caráter de uma pessoa. Beleza. Já a palavra moral, por sua vez, deriva do grego homos, que significa comportamento, costume. Vamos lá, gente, vamos aprender aqui algumas coisas. Primeira coisa, gente, que a ética é diferente da moral. Então, vou colocar aqui, ó, ética é diferente da moral. Ok? Outra coisa, então a ética não é a mesma coisa da moral. Por quê, professor? Porque a ética, ela trata de princípios universais. Vamos lá. A moral, gente, o que temos a moral? A moral, ela trata dos costumes. Ok? E esses costumes, gente, eles podem se perder à medida que o tempo se passa. Beleza? E a moral, eu preciso dizer outra coisa aqui para vocês. A moral, ela está relacionada a um conjunto de regras adquiridas em sociedade. Essas regras, gente, podem ser escritas ou não. Então, olha só aqui para mim, vamos entender essa diferença aqui que cai em prova. Olha só, primeira coisa que eu quero dizer para você, a ética é diferente da moral, beleza? Ótimo. No exercício da cidadania, você precisa tanto da ética, bem como da moral. Então, no exercício da cidadania, eu sou regido pela ética e pela moral, beleza? Por que eu sou regido pela ética e pela moral? A ética, ela trata dos princípios universais, ok? A moral, ela trata dos costumes de uma sociedade. E esses costumes podem ser escritos ou não. Então, se isso cair na prova, está correto. Eu já vi várias questões nesse sentido. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, para você não errar isso em prova de jeito nenhum. Gente, a ética, ela é científica,
beleza? Já a moral é temporal. Não esqueça disso na hora da prova. Outra coisa que eu preciso dizer, que a moral se refere a um conjunto de regras adquiridas em uma sociedade. Essas regras podem ser escritas ou não. Beleza, galera? Tranquilo? Então, uma parte introdutória, uma parte simples para você entender que a ética é diferente da moral. O CESP já cobrou essa questão, dizendo o seguinte, que a ética é diferente da moral. Embora no dia a dia as pessoas empregam como sinônimas e a questão foi considerada correta. É porque você que está tendo contato pela primeira vez com essa matéria, com certeza pensava que era a mesma coisa. Mas agora a gente aprendeu que não é. Então, se falou de princípios, estou me referindo à ética. Se falou de costumes, se falou de valores, se falou de tradição, estou me referindo à moral. Beleza, galera? Então essa parte simples e introdutória, só para você entender a diferença entre as duas, para a gente efetivamente entrar aí no decreto, beleza? Então vamos lá, vamos seguindo aqui o material de vocês. Então, gente, nós vamos aí para o decreto. E o decreto, ele trabalha aí o Código de Ética dos Servidores. Mas o decreto, gente, ele trabalha 3 coisas que eu preciso dizer para vocês. Se você pegar o decreto 297/2016, ele trabalha, primeira coisa, Código de Conduta da Alta Administração, Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal e, por fim, a Comissão de Ética. Gente, aqui eu não vou trabalhar o código de conduta da alta administração, que também está prevista aí no decreto. Por que você não vai trabalhar, professor? Gente, porque isso quase não cai em prova, tá bom? Porque ele trata a conduta do primeiro escalão do governo do Distrito Federal. Professor, e o que seria esse primeiro escalão do governo do Distrito Federal? Seria o governador, seria o secretário de Estado, os presidentes aí das empresas públicas da Sociedade de Economia Mista, ok? O comandante das forças de segurança, bombeiro, polícia militar, polícia civil, beleza, gente? Então eu não vou tratar aí do código de conduta da alta administração. Vou trabalhar com vocês o que efetivamente cai em prova, que é o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo do Distrito Federal, ok? Então vamos lá. Gente, seguindo aqui, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal, sem prejuízo da aplicação de outras normas constitucionais e legais, tem por finalidade. Gente, então olha só, ele quer saber quais são as finalidades do Código de Ética dos Servidores. Então, eu tenho um mnemônico para você não esquecer isso jamais. Vou até colocar aqui, ó, finalidade. Finalidade. Então, qual é a finalidade, professor? Finalidade, gente, você vai lembrar disso aqui, ó. Finalidade é TOGAPRÉ. Ok? Então, qual é a finalidade, professor? TOGAPRÉ. Qual é a finalidade, professor? TOGAPRÉ. Então, primeiro, tornar clara e acessíveis as regras éticas de conduta a serem observadas e praticadas pelos servidores e empregados públicos. Então, primeira coisa é se tornar clara e acessível as regras de conduta praticadas pelo servidor público. Então, gente, olha só. Se eu quero dizer para você que você tem que ser ético, eu preciso dizer qual é a norma que todos têm que seguir. Você não é vidente, ok? Vou contar uma história aqui para vocês aqui, uma história bacana para você entender isso aqui. Olha só. Gente, às vezes eu vou jantar na casa da minha mãe. Chegando lá, minha mãe fala, meu filho, eu arrumei uma diarista, ela é horrível. Gostei do serviço dela e tudo mais. Eu falei, mãe, a senhora pediu pra ela o que ela tem que fazer? Ela, não, meu filho, ela tem que saber, ela faz isso em 200 casas. Só que, gente, você vai concordar comigo que cada casa é de um jeito? Cada casa é diferente? Então, é isso que a minha mãe tinha que fazer, pedir pra ela o que ela tinha que fazer. Já que a minha mãe não pediu, eu falei, mãe, pode deixar que eu faço pra senhora. Me vê um papel aí que eu vou pedir o que ela tem que fazer. E aí eu escrevi direitinho, coloquei na geladeira e assinei. E aí, quando ela chegar, mãe, pede pra ela ler o que tá na geladeira e executar o que tá
que tá escrito aí. Beleza. Assim a moça chegou lá na casa da minha mãe para trabalhar, leu o que estava na geladeira e executou perfeitamente. Minha mãe passou a elogiar o trabalho dela. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se eu quero cobrar uma regra de conduta de vocês, eu tenho que dizer qual é a regra de conduta. E é por isso que está dizendo a primeira finalidade: tornar claro e acessível as regras de conduta a serem observadas e praticadas pelos servidores do Distrito Federal. Ok, meus amigos? Tranquilo? Então, primeira regra é tornar clara e acessível as regras de conduta a ser praticada e observada pelos servidores, ok? Segunda finalidade, vamos lá. Garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e transparência à administração pública. Então, gente, olha só. Outra finalidade é garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e transparência à administração pública. As instituições democráticas, gente, têm que ser transparentes, seus atos têm que ser transparentes, tem que ser legítimo, tem que ter integridade, ok? E por fim, gente, vamos lá, a terceira e última finalidade, ele diz assim, ó, preservar a imagem, isso aqui é importante, e a reputação dos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, cujas condutas estejam de acordo com as normas éticas previstas nesse código. Então, gente, pelo amor de Deus, olha só, por que isso está no código de ética? Preservar a imagem e a reputação do coleguinha. Não fica filmando tudo. Não fica registrando tudo quanto é imagem. Por quê, professor? Porque você pode gerar um problema para você, ok? É isso que a administração está dizendo. Ó, se eu quero filmar alguma coisa, se eu quero tirar uma foto, se eu quero fazer um registro fotográfico, gente, vê o que você está fazendo, ok? Cuidado para não prejudicar a imagem e a reputação de outros servidores. Ok, galera? Tranquilo? Porque você pode responder por isso. Então, olha só, a gente já aprendeu aí as 3 finalidades do Código de Ética. Primeira finalidade, tornar clara e acessível as regras de conduta a ser observado e praticado pelos servidores. Segunda finalidade, garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e transparência à administração pública. E terceira e última, preservar a imagem e a reputação dos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, cuja conduta esteja de acordo com o Código de Ética. Fechado, meus amigos? Então, falou de finalidade, você vai lembrar. TOGAPRE, ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui mais um pouquinho pra gente gabaritar. Gente, aqui eu coloquei o bizu aqui do Couto pra você não errar isso na hora da prova. Vamos seguindo. Código de Ética do Poder Executivo. Então, gente, eu vou colocar algumas observações e você vai fazendo aí a anotação aí no seu caderno. Porque a gente aprende através de quê, professor? Anotação, resolução de questão e revisão. Primeira coisa, gente, se esse código de ética é do Poder Executivo, esse código de ética, ele não se aplica. Então, vou fazer até uma setinha aqui, ó. Não se aplica ao Poder Legislativo. Ou seja, professor, esse código de ética não se aplica para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, a Câmara Legislativa do Distrito Federal não será regida por esse código de ética. Tranquilos? Beleza, então. Seguindo aqui mais um pouquinho. Esse código de ética também não se aplica para os servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, vou colocar aqui, ó, barra Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ok? Esse código de ética também não se aplica para os servidores do TJDF. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Peraí. Para os servidores do TJDFT do DF. Ok? Então, não se aplica para os servidores do TJDFT. Resumindo, esse código de ética só é aplicado no âmbito do Poder Executivo,
tanto na administração direta, bem como na administração indireta. Então, olha só, somente no âmbito do Poder Executivo, que pode ser a administração direta, que pode ser também a administração indireta. Ok? Então vamos lá. Olha só. O Código de Ética do Poder Executivo de observância obrigatória, que eu coloquei aqui. Servidores públicos do Poder Executivo. Então, ó, só é aplicado para os servidores públicos do Poder Executivo. Esse servidor público, ele pode ser da administração direta e pode ser também da administração indireta, incluindo os empregados, aqueles regidos pela CLT. Então, e também empregados públicos do Poder Executivo, ok? Então, vamos lá. Vamos aprender isso aqui para você não errar isso na hora da prova. Então, nós temos aqui, ó, vou fazer um quadrinho aqui e colocar aqui, ó, administração direta. Então, a administração pública direta do Distrito Federal. Então, essa administração pública direta do Distrito Federal, ela é importante. Ela é feita pelo o famoso MEDO. MEDO assim, o M de município, o S de estado, o D de Distrito Federal, e o U de União. Então, gente, lembrando que o Distrito Federal é proibida a sua divisão em município, ok? É proibido, ok? Então, nós temos aqui o famoso MEDO. Então, MEDO é da administração pública direta. Então, nosso foco de estudo aqui, ó, é o DF. Então, no Distrito Federal aqui, nós temos na administração direta servidores. Esses servidores, eles são regidos pela Lei Complementar 840. Então, aqui, ó, nós temos, até vou fazer uma setinha aqui, ó, nós temos servidores. E esses servidores são Então, esses servidores são regidos pela Lei Complementar 840. Beleza. Então, nós temos aqui da outra parte a administração indireta no âmbito do DF. Indireta. Ok? Então, qual é essa administração indireta? Então, nós temos a fase, gente. Então, o que seria essa fase, professor? Fundação pública. Fundação pública. Eu vou até colocar aqui exemplo para vocês. Fundação pública. Ok? Então, nós temos aí, ó, como exemplo de fundação pública, Fundação Hemocentro. Nós temos Fundação Zoológico de Brasília. São exemplos de fundação pública do Distrito Federal. Nós temos autarquias. Exemplo, professor, Detran DF. O Detran do Distrito Federal é uma autarquia. Beleza? Então, sociedade de economia mista, gente, a gente tem como, por exemplo, o BRB. Então, sociedade de economia mista, nós temos, por exemplo, o BRB, ok? E, por fim, empresa pública, nós temos como exemplo, gente, CAESB. Então, posso dizer aqui, ó, CAESB. Depois, professor, posso dizer metrô, ok? Metrô DF, é uma empresa pública. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que na administração indireta, fundação pública e autarquia, a lei vai dizer que nós temos aí, nesse caso, servidores públicos. Já
Sociedade e economia mista e empresa pública, nós temos empregados públicos. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? O decreto aqui, gente, ele engloba quem, professor? Gente, ele engloba a administração direta, que são quem, professor? São os servidores das secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transporte, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública, ok? Então engloba todos esses servidores da administração direta, com exceção das forças de segurança, com exceção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Só esses dois, gente. Então, as forças de segurança militares, porque tem código de ética próprio, tá bom? Então, coloca essa observação aí no seu caderno. Qual é a observação, professor? Que Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares são regidos por código de ética própria, com exceção aos comandantes, que são regidos aí pela o Código de Ética da Alta Administração. Beleza? Então, gente, esse Código de Ética ele é aplicado tanto para servidores, bem como para empregados, tanto da administração direta como a administração indireta. Dentro da administração indireta, nós temos fundação pública, nós temos autarquias. Exemplo de fundação pública: Hemocentro. Exemplo de fundação pública: Zoológico de Brasília. Autarquias, nós temos aí Detran. Então, se eu trabalho no Detran, a lei que instituiu o Detran diz que o quadro de pessoal é de servidores, ok? Seguindo, nós temos Sociedade de Economia Mista, e um exemplo de Sociedade de Economia Mista é o BRB. No BRB, a gente tem empregado público. Empregado público tem que fazer concurso, professor? Tem, mas eles são regidos pela lei complementar, eles são regidos pela CLT. Nós temos aí os empregados do metrô, da CAESP, tá bom? Que não são servidores, eles são empregados públicos regidos pela CLT. Tranquilo, meus amigos? Então, qual é a diferença? Empregados públicos é que eles são regidos pela CLT. Servidor é que eles são regidos pela Lei Complementar 840, que é o regime jurídico único dos servidores do Distrito Federal. Ok, gente? Lembrando que esse decreto é aplicado somente para os servidores do Poder Executivo, da administração direta e da administração indireta. Ok? Espero ter ficado claro aí para vocês. Faça essa anotação, ok? Para você não errar isso em prova, que isso cai muito em prova aqui nos concursos do Distrito Federal. Então, seguindo aqui, gente, vamos lá. Vamos para o artigo 2º do decreto. O artigo 2º, ele diz assim pra gente, ó: todos os agentes da administração pública distrital têm deveres éticos, os quais aderem automaticamente no momento da investidura. Então, gente, aqui cabe uma observação. Nós temos na lei complementar, então a lei complementar 840, ela traz algumas coisas pra gente. Ela traz o que, professor? O primeiro termo, ela traz nomeação. Nomeação. E o que é a nomeação, professor? É o chamamento. Então, o governo do Distrito Federal tem em relação daqueles que foram aprovados no concurso público e ele chama, fala, ó, vocês que foram aprovados nesse certame querem trabalhar no governo do Distrito Federal? Então venha, eu tô te chamando. Então a nomeação é um chamamento. E a lei, ela estabelece um prazo para você ir lá fazer o quê, professor? Tomar posse. Segunda coisa é a posse. Ok? E quando você toma posse, é na posse que acontece o que, professor? A investidura. Beleza? É porque tem uma terceira coisa aqui, que é o exercício. O que é o exercício? Quando você efetivamente começa a trabalhar. Então, é na posse que ocorre a investidura. E essa investidura, ela é automática. A partir do momento que eu assinei a minha posse lá, gente, em mim, eu já tenho que ter o dever ético. Então, vou colocar aqui, ó,
A investidura ocorre com a posse. Então, gente, a investidura não acontece com a nomeação. A investidura não acontece quando o servidor entra em exercício. A investidura é com a posse. E ela ocorre de forma automática. Eu não preciso assinar um termo à parte. Então, com a posse, vem comigo ali os deveres éticos. Ok? Tranquilo? Então, tá bom. Seguindo. Além de observar os princípios, quais são os princípios que você vai ter que observar? O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são aqueles que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Mas o Código de Ética dos Servidores do Distrito Federal foi além. Ele diz que nós temos que seguir o princípio da cortesia. O servidor público ele tem que ser cortês no exercício da sua atribuição. O que mais? O princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da probidade, o princípio da segurança jurídica, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da finalidade, o princípio da motivação. E aí ele diz mais, deve pautar-se pelos padrões éticos. Então, gente, o servidor ele tem que pautar aí pelos seus padrões éticos. Professor, a partir de quando? A partir da investidura que ocorre de forma automática. Ok? Quando você toma posse, você foi investido no cargo público, beleza? E aí começa o seu dever ético. E com o seu dever ético, você tem que observar esses princípios que eu citei aqui para vocês, bem como pautar-se pelos padrões da ética. Massa demais, tranquilo, professor. Vamos seguindo em frente. Seguindo em frente, eu preciso que você aprenda aí o artigo número 3. Então, olha só, aos servidores e empregados. Então, esse decreto ele é aplicado tanto para servidores como empregados públicos, tanto da administração direta, bem como para a administração indireta. Impõe-se a atuação profissional condizente com o cargo e a busca permanente do interesse público e do bem comum. Gente, o servidor público tem que buscar o bem comum. E o que é o bem comum? É uma coisa boa para ambas as partes, e isso cai muito em prova. Então, o servidor público ou empregado público do Distrito Federal tem que buscar o bem comum. E o que é o bem comum, professor? Uma coisa boa para a administração pública, bem como para o usuário do serviço público. Ok, gente? Tranquilo? Por quê, professor? Ele vai falar assim, ó. O servidor, quando tiver diante de duas opções, tem que buscar o interesse da administração em detrimento do interesse do usuário do serviço público. Tá errado, gente. No que tange a ética quer uma coisa boa para ambas as partes, tanto para a administração pública, bem como para o particular. Beleza? Vamos seguindo. Observando em sua função ou observando em sua função ou fora dela. Então, gente, o seu dever ético, quando você se torna servidor, é no exercício do cargo, mas também fora do cargo. Então, zela pela sua conduta. Eu costumo dizer que quando você passa em um concurso público, toma posse, entra em exercício, você realiza um casamento. E é um excelente casamento. Por quê, professor? Porque o órgão público te paga um bom salário, mas desde que você não faça coisa errada, beleza? E isso é observado no exercício do cargo e também fora do cargo. Então, zela pela sua conduta. Sobretudo, gente, fora do cargo. Sobretudo, fora do cargo. A maioria dos servidores do Distrito Federal fazem besteira fora do cargo. E isso pode acrescentar ou diminuir a sua atuação no serviço público. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá, vamos seguindo lá. A dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais em busca da excelência profissional, ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes
implica diretamente na preservação da imagem da administração pública. Então, gente, você tem que preservar a imagem da administração pública. Tranquilo, meus amigos, de boa? Olha só, a gente está chegando aqui ao fim de mais um bloco. Queria agradecer o carinho de todos e a gente continua após um minutinho. É só pra tomar uma água e a gente cai matando de novo, beleza?